Saudações. Farei alguns testes com o software Leviathan em sua versão 3. Para tanto, utilizarei o site da Khan Academy no que diz respeito ao máximo divisor comum, assunto do Ensino Fundamental 2, sétimo ano. Bom, então nós temos aqui no enunciado: encontre o máximo divisor comum de 50, 25 e 100. Então, meu objetivo aqui é testar o software. Informe o dividendo e o divisor. Observe aqui, são 3 números e aqui no software tem 2 campos, diferente da versão 2 que tinha uma opção que processava vários números, ao mesmo tempo. Você digitava os números ali, todos eles, todos os 3, por exemplo, os 4 ou os 5, e pedia para processar. Nessa versão 3 eu coloquei 2 campos apenas, dividendo e divisor. Dá para resolver a questão dessa forma? Claro que dá. Como eu vou proceder? Da seguinte forma: por exemplo, eu digito ali o 100 e o 50, por exemplo, 100 e o 50. Peço para processar. 5, 50. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 50. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 100. Agora eu pego esse resultado e retroalimento o sistema, junto com o outro valor, 25. 5, 50, 2, 25. Esse é o nosso resultado. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 25. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 50. Agora nessa segunda questão aqui, encontre o máximo divisor comum de 210,90. Lembrando, eu estou testando o software Leviathan na sua versão 3. 210,90. 2, 210, 21, 210, 219, 21, 210, 9, 90. 210,90. Calcular. O imbatível professor Resultado, Pablo 30. informa que o máximo divisor comum foi 30. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 630. Agora encontre o máximo divisor comum de 36 e 63. 6, 63, 3, 36. 63 e 36, inverteram ali, Então vamos lá. O imbatível 9. professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 9. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 252. Agora, encontre o máximo divisor comum de 42, 28 e 70. A mesma situação lá da primeira questão, Eu vou colocar, por exemplo, 70 e o 42. Poderia ser o 70 e o 28, Tanto faz aí. Vou colocar aqui, por exemplo, 70 e o 42. 7, 70, 4, 42. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 14. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 210. Agora eu vou inserir o 28, que ficou faltando. 2. E 28. retroalimento o sistema com o valor que ele encontrou. 14. Resultado 14. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 14. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 28. 30 e 18 agora. 30 3, 30 e 18. 1, 18. O imbatível 6. professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 6. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 90. 3, 35, 2, 20.
O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 5. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 140. 4. 45. 3. 30. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 15. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 90. 1. 15. 1. 10. O imbatível professor Pablo informa que o máximo divisor comum foi 5. O ilustre professor Pablo informa que o mínimo múltiplo comum foi 30. Bom, então essa versão 3 está tinindo, né? Está funcionando aí 100%. Agora, se a atividade precisar que se digite muitos números, se existirem muitos números a serem processados, aí realmente aquela versão 2 era mais interessante. Eu estou pensando, inclusive, seriamente em trazer de volta aquele layout inicial. Esse aqui está funcionando, está bom, mas estou querendo trazer de volta aquele layout em que era possível digitar todos os números de uma vez e pedir para processar e já digitava o resultado, né? Ao invés de ficar retroalimentando o sistema com essa informação. Ficou legal, ficou interessante, mas o layout do 2, no que diz respeito a essa questão aí do processamento dos dados, estava melhor. Mas foi válido fazer esse layout aqui também. Bom, agora créditos. Desenvolvedor, professor Pablo, de Tecnologia Educacional e Matemática. Lembrando Também que conhecido como Mestre Máximo ou simplesmente Mestre dos Mestres. Lembrando que estou desenvolvendo esse trabalho com os números primos utilizando linguagem de programação orientada a objetos Lazarus, que é software livre. Uma licenciatura em matemática que foi feita na Faculdade Atendeu, na forma de uma complementação pedagógica com duração de 6 meses. Estou usando computação clássica. Muito obrigado e até a próxima.